Tem uma frase atribuída ao comandante Rolim, que é o fundador da TAM, que diz assim: quem não tem criatividade para produzir, criar, tem que ter a ousadia para copiar. Eu mesma sou uma dessas. Eu copio. Criar, para mim, é uma coisa muito complicada. Mas tem gente que não só tem essa veia do criar, como inventa o que não existia antes. Hoje eu estou com um convidado que existe a moda de rainhas de festa do peão antes de Marcelo Ortali e existe a moda depois. E eu sou tão abusada que eu digo, eu acho que só existe essa moda depois de Marcelo Ortali. Marcelo, você fala que você já conhecia roupas de rainhas de rodeio antes de você. Mas igual a você, cara, não tem. Hoje só te copiam, não é? Bom, Luciana, eu vou chegar a responder a sua pergunta. Mas, para mim também, eu acho assim, super importante estar aqui nesse podcast com você. Eu admiro demais, independente que eu sou mais maduro do que você. Pouquinha coisa, Marcelo. Pouca coisa, não, mas eu ainda tive o privilégio de você fazer, na sua época, antes de você formar, eu fui quase a sua primeira entrevista. Foi a primeira pessoa... Agora eu vou ter que explicar para quem está assistindo. Você foi a primeira pessoa que eu escolhi. Quando eu ainda era adolescente, fazia o ensino médio, que eu fazia magistério, e eu fui no jornal, conhecer o jornal, me deram uma missão de entrevistar o Dr. Francolino Galvão, que foi minha primeira entrevista de fato publicada. Mas me foi passada a missão. Me falaram quem era o Dr. Francolino Galvão, um médico de Barretos, que foi o primeiro médico a fazer cesárea em Barretos. Voltei com a matéria, publicaram, e aí, como ainda estava em férias, que era assim, né, uma matéria é 1 semana, 2 semanas, para eu conseguir fazer. Aí, como eu ainda estava em férias, o Totó e Luiz Antônio Monteiro de Barros, dono do Jornal Diário, na época diretor do Jornal Diário, virou e falou assim: agora você escolhe alguém que você conhece, que é do seu universo, e eu acho que eu tinha 14, 15 anos, e que você acha que merece uma entrevista no jornal. E eu escolhi, Marcelo. Aí, olha, então é um privilégio. Você era jovenzinho, estava começando no Grupo Joia, se não me engano. Começando com 16 anos já, e meu nome também, na época, quem estava em evidência era o Vander. Você lembra do Vander, falecido, né? Começaram as pautas. Mas, então é um privilégio. Nós somos amigos há muito tempo. Você era meu vizinho. Eu passava, via sua mãe, via você na casa. Depois eu comecei a passar no centro e ver você dentro da loja desenhar. Eu achava aquilo lindo. Você fazendo aqueles desenhos com essa carreira linda de artista, de designer, de moda. E aí eu tive a oportunidade da gente se conhecer melhor. E temos trabalhado várias vezes em vários concursos juntos. Já fomos para a Globo juntos. É uma pessoa já participamos de entrevista com gente famosa juntos. Como assessora de imprensa também, como os independentes. Eu também aprendi muito. Ainda tem muito que aprender com a Luciana, porque com a Luciana não é que a gente rasga o verbo, ela corrige o verbo da gente. O modo de falar. Então, eu estou aqui, mesmo eu sabendo da minha parte de roupas, de vestuário country, mas a gente tem uma barreira com uma super entrevistadora no português. Você está conversando com uma amiga. Sim, e que você sabe intimidades. Nós sabemos intimidades uns dos mas do no outro. Lado profissional, no português, no vocábulo, no modo de se apresentar, a gente tem que ficar com o pezinho atrás antes de conversar com a Luciana. Seja só você. Então, Luciana, voltando ao assunto da moda. Da moda, eu acabei mesmo, menino, né, adolescente, tendo um dom, né, o dom da criação. Só que antes de mim, do Marcelo Ortali, existiam costureiras que eram estilistas também. Né? A Uraci, a dona Nilza, a tal japonesa lá da Praça Primavera, são falecidas, né? Mas aí também a gente está falando de quantos anos atrás? Olha, se eu tenho 40 de profissão,
mais ou menos uns 50 anos atrás. E elas já eram bem senhoras. Mas além de só a criação ainda, tinha o estilo do 1970, quando foi a primeira rainha Adelaide Coutinho, não existia essa linha americanizada de maneira alguma. Eram mini saias, bem curta, com flores desenhadas no couro, botas tipo Vanderleia, acima do joelho, com plataformas altíssimas, com franjas, tanto de couro como franjas de linha, coletinhos com blusas de manga bufante, capas de couro. Isso nos concursos já. E depois elas usavam durante a festa. Eu não participava, certo? Qual foi o seu primeiro? O meu primeiro foi em 84, com a Vanilda Vieira, que na verdade foi 83, com a Cássia Maria de Freitas, mas numa quase cópia já de uma roupa da Dona Nilza, que era uma roupa de calça, colete e camisa, toda preta e branca, com aquela capa que a gente fala, um sobretudo, que o peão usa no frio. Usa no frio, que inclusive que é como se fosse uma manta. Essa história até é fantástica, que você molha e a água não passa. Isso, ela é impermeável, né? E é o couro mesmo. E olha, naquela época, já pensou? Meu avô foi peão de boiadeira e a minha mãe tinha uma Aí dessa. eu fiz essa criação, quase uma cópia. Então eu copiei, sim, certo? Já em 84, com a Vanilda, o papai já descobriu, meu pai é independente, benemérito, e cuidava das noitadas folclóricas junto com o Wilson Palma da Rocha, que eu participava das noitadas folclóricas. Ele viu que eu fazia os desenhos e falou assim, tenta fazer aí. Aí eu desenhei o que a Siciliana, esposa dele na época já, e eles escolheram a cor. Nem a opção de cor foi eu que dei, não. Foi vermelho e cinza, e a Vanilda foi eleita a rainha da festa. Quer dizer, a primeira peça que você criou da sua mente criativa foi a da Vanilda. Você já conseguiu eleger a rainha. A rainha. No ano passado, anterior, foi da Cássia Maria de Freitas, primeira princesa, do Jockey. As duas foram do Jockey. Só pra gente localizar quem não tá entendendo muito. Os concursos de rainha da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, nessa época que você tá dizendo, as meninas eram patrocinadas pelos por clubes, instituições, Rotary, às vezes até uma empresa grande, Grêmio, né? Um Anglo, por exemplo, patrocinava. União, e Estrela. Aí cada uma tinha o seu estilista, não é como é hoje, né? Que hoje você padronizou. Na verdade, não tinha estilista. Mesmo tinha só costureira, o seu traje. E aí, inclusive, teve Laura Musetti, foi princesa da festa. Hoje, primeira-dama do Independente. Ana Maria Leles de Castro, primeira princesa. Nájila Roquette, rainha da Festa do Peão. Joana Dark Brandão. A sociedade investia realmente nas candidatas de nível altíssimo, ainda como continua hoje. Só que hoje, no concurso da rainha, a comunicação é a parte mais educativa do concurso. E virou depois. Quando é que foi a primeira vez que foram só trajes seus? Foi em 87, foi uma história bem bacana. Porque conta. Como eu já vendia para os clubes, eu saía procurando quem colocava candidata, eu saía com uma pasta enorme, com vários desenhos. Mesmo eu modificava também alguns desenhos de acordo com o pedido do Orbis, do Rotary, do corpo da menina, né? Para valorizar mais áreas mais familiares, bonitas do corpo da moça também. E tínhamos também a Celinha Coutinho, que tinha uma confecção enorme. E como o meu desenho já era bem feito manualmente, o desenho, Luciana, não o artista de mão. Você investia para ter aquele visual bonito. Eu jogava o glitter, ficava disso. Todo brilhoso. É um desenho Os croquis, né? Os croquis, bem artístico mesmo. Então você olhava ali, então você já via o traje pronto. E a Celinha Coutinho ganhava um dinheiro, na época, para mim, satisfatório, porque ela dava valor no meu desenho. Aí já foi uma outra rainha, Vanessa Pizarro, que foi a primeira rainha no Parque do Peão, já quando Mocinha levou
A festa para lá. Aí já foi meu primeiro ano lá. E depois dessa trajetória até 87, entrou o Marco Abud como presidente dos Independentes, junto com o Mauri Abud como diretor social. E eu já tinha, e como eu já estava trabalhando no Grupo Joia, meu nome já era ponta e já estava meio que querendo se consagrar dentro do concurso e não tinha opções de outras pessoas também, aí eles disseram, vamos chamar o Marcelo. E aí você desenhou todas as roupas do concurso. O Mauri e o Marcão também entendiam de moda, além de serem filhos de mulheres que entendiam muito, né? De uma mulher que as irmãs todas entendiam de tecidos. Ali, eles tiveram lojas, né? Mas a barreira mesmo, Luciana, não foi isso, porque a Marizilda veio depois, que é a irmã do Marcão. Eu fui para São Paulo para Optimus. Olha a responsabilidade de um menino de 18 para 19 anos. 19, né? Caí em São Paulo, num ateliê enorme, sabe? Com costureiras de gabarito, de roupas de blazers de couro forrado, de pailete, de seda, sabe? E eu chamava Ana, a chefe de costura. Eu aprendi muita coisa com a Ana que eu jamais imaginei que um menino daquela idade, 19, era muito chucrinho ainda. Aí eu fiquei lá 15 dias. Desses 15 dias, depois eu voltei só para as provas finais, e eu acabei fazendo umas retaliação com a minha própria mão, na saia godê. Aí ela falava, você recorta, depois a gente preenche com franja. Isso tudo com a candidata usando a peça. E foi assim que surgiu. O couro ele é muito artesanal, né? Ele pede um tratamento completamente diferente do tecido. O problema dele, Luciana, é que você não pode... você tem que cortar, mas cortar certo. Se você cortou errado, não tem jeito. Você perde a peça. Igual a pele dele, uma pele de porco. Não é igual um tecido da sua blusa, que é de 2 larguras. O couro é uma largura só. Então, às vezes, tem a barrigada do porco, ou tem a barrigada do boi. O do boi chama vaqueta. O do couro de porco chama... Peraí, só um minutinho. Chama pelica. E a da cabra é a pelica fina. E como é que você foi entender tudo isso? E tem outro nome também, que os mais sofisticados... Você teve que ir em curtume para entender isso? Você teve que visitar? Sim, aqui o curtume. O chamuá. O chamuá é a pele de cabra mais refinada. E a de couro, de boi, a napa vestuária é a mais refinada. Se você pedir uma de couro, é essa do assento nosso, tá? A vestuária é completamente diferente. Então, você tem que chegar na firma, no frigorífico, já sabendo, com um estilista, já tem que chegar com linguajar pronto. Imagina, você chegar lá... E como é que você aprendeu isso? Lá, na Lapele, na Optimus. Aí lá quando o Mauri... Esse ambiente te ensinou. O ambiente, e eles viram que eu tenho talento, e foi passando, porque eu sempre tive um vocábulo mais ou menos 60% perto de você. Mas eu já era um moço que jamais falava nós, essas palavras que dói o tímpano da gente. Por quê, Marcelo? Como que foi a sua infância? Onde você estudou? Eu estudei no Antônio Olímpio, lá onde era... E você era um bom aluno? Bom aluno. Eu nunca fui bom em matemática. Matemática, não. Eu até fui uma época, mas eu sou péssima hoje. E o primeiro lugar em educação artística. Sempre, né? Mas eu estudei lá onde era o Soares de Oliveira. Sei. Lá que era o Antônio Olímpio, porque o Antônio Olímpio foi com construção nova e não tinha escola particular. Era o Estadão e o Antônio Olímpio. E depois, quando o Antônio Olímpio ficou pronto, aí eu terminei todo o ginásio lá. Você vem de uma família de fazer faculdade. Quatro filhos são? A mamãe com o papai foram 4 irmãos, o Paulinho, mais velho, Maísa, Márcia e o Marcelo. E eu tenho 2 irmãos por parte de pai, que é a Estela e o Pedro, que é o Pedro e a Estela. Estão que fora do Brasil. Um mora em Paris, em Londres, e a Estela mora
em Cosenza, na Itália. E aí você teve uma infância barretense, interior do estado, uma cidade conservadora. Sim. E você me fala que desde muito pequenininho você já amava lápis de cor, você já amava desenhar. Era uma atividade... É seu isso, você nasceu Luciana, com isso. Tem uma senhora, ela é ícone, a dona Edith Toledo Scaravino, mãe da Gorete, que hoje ela mora na praia junto com o Beto, que é engenheiro. A dona Edith, ela já viu os meus traços de desenho, porque eu ia direto para a biblioteca, porque eu já gostava de ler um pouco, tá? Também seu. Também meu, eu gostava então, teu pai era uma pessoa muito ligada à arte e à cultura, a arte, né? Poeta, músico, voz. Então tinha aí um incentivo dentro de casa. A sua mãe também uma intelectual. Hoje a gente a vê hoje a gente a vê como pessoa das habilidades manuais, mas ela sempre leu também, sempre foi muito cabeça. Então né? São 3 coisas que são ligadas que você vai entender como uma mulher muito inteligente. A mamãe fazia franjas de linha nas botas das candidatas do concurso da rainha do peão. O meu pai, ele fazia parte de torcida de candidata e, ao mesmo tempo, ele tomava conta dos grupos folclóricos, das noites folclóricas do recinto Paulo de Lima Correia. E eu participava da Antônio Olímpio, dentro da biblioteca, com uma expert em desenho, professora de educação artística, que já viu o talento na minha mão, e onde ela me ensinou a fazer os rostinhos de Sofia Loren, dessas coisas, do olhinho com o côncavo, do esfuminho. Você sabe o que é esfuminho? Eu sei o que é essas coisas, eu esfumo sombra, né? Que nem eu. A minha maquiagem, inclusive, quem faz é Salão Luiza, viu, Dani? Beijo. O esfuminho, Luciana, ele vem do papel machê, né? Ele é todo enroladinho. Aí você joga o lápis o 6D, e aí você preenche com ele porque ele fixa mais, depois você esfumaça. Aí você faz o degradê do fundo do olho com esfuminho, aonde vem as maçãs, a sombra do nariz. Isso que idade que você tinha? 9 anos. Você já sabia essa técnica? Essa técnica, não, é ela que me ensinou. Então, com 9 anos você já aprendeu isso? Já, porque eu não saía da biblioteca. Por que eu não saía da biblioteca? Naquela época, por mais afeminado que eu já era, porque eu tinha já a voz diferenciada, o braço mais fininho, perninha meia torta esguiada para fora e já andava com o rebolado. Eu era diferente dos outros meninos. Então, eu participava do hino nacional, mas na hora, antes de começar a aula, e na hora, quando tinha a hora do recreio, era a minha oportunidade de ir para a biblioteca ler. Mas você chegou a sofrer bullying? Bullying, sim. Porque você já era afeminado. Já era afeminado. Mas você chegou a apanhar de criança? Não, mas o nome na lousa, né? E a biblioteca era o seu canto seguro. Era o meu refúgio. E ali a dona Edith me abraçou. Como ela era uma artista mesmo. Ela te reconheceu, porque um artista reconhece outro. Ela era uma artista, igual o José Carlos Gai, que eu fui trabalhar com ele e fui lixar moldura, certo? São artistas. E o Debrando de Souza, artistas. Eu trabalhei com artistas, né? E aí colocaram essas pessoas no meu caminho. Como não ia dar certo? Só não deu certo pelo ramo que eu gostaria de ter ido, de ter feito a faculdade de arquitetura e engenharia, mas é porque realmente, para a época, com toda a conturbação que teve em problemas familiares, eu acabei não dando seguimento, porque eu teria que ir para São Paulo. Porque foi bem nessa época que seus pais se separaram. Separaram, aí eu já estava indo para os 18 para 19, né? Que era a época que você entraria na faculdade. Que eu entraria. E a família passou por essa crise da separação. Passou por essa crise, aí eu não tive oportunidade de ir para São Paulo, porque não tinha bolsa. Ficou uma frustração? Não? De maneira alguma, porque o estilista me preencheu, porque aquele desenho que eu tenho hoje nos meus quadros, no meu quarto, que eu fiz exposição. Isso tem que falar também o nome de um outro artista. O Marcelo Murta foi a minha inspiração também. Nos quadros, no estilo dele, um estilo contemporâneo bem moderno, em nanquim, preto e branco. Eu segui também uma parte do Marcelo Murta. Eu pirava com os desenhos dele. E aí, com os quadros, eu tenho no meu quarto umas relíquias
e nunca fui para a linha do óleo, tá? Da pintura em óleo. Óleo seria o José Carlos Gai. Mas eu fazia também parte de vitral com resina. A sua coisa sempre foi o lápis, o nanquim, a caneta. Caneta. Né? Não, mas pincel, a parte, né? Dos cachepôs com os cachepôs que a gente fazia com resinados. Todo folheado a ouro e preenchia com resinas coloridas. Isso eu trabalhei 2 anos no ateliê do José Carlos Gai. Foi demais. Então, eu tive uma base com artistas que foi me dando a prioridade. E já em 97, caí na mão do Marco Abud von Rad e a oportunidade de São Paulo. Aí sim nasceu o estilista de rodeio. E hoje, o concurso da Rainha, já há um bom tempo, ele tem uma outra função. Ele, por si só, já é um evento. E é um espetáculo. E você faz parte do visual desse espetáculo. Sim. Né? Hoje há uma... No Brasil, né? Hoje você lança coleções. Quantos concursos do ano... Claro que agora a retomada da pandemia aconteceu praticamente no ano passado, eu tive um sofrimento ano retrasado. muito grande durante a pandemia. A gente chega lá, mas quantos concursos em média você faz por Olha, ano? numa temporada igual a do ano passado, foram 57 cidades. Não 57 cidades que fazem concurso, que existem os meus rodeios que contratam as minhas roupas. Sim. Que já tem lá suas candidatas, então, ou as suas eleitas ou escolhidas. A maior negociação comigo é com presidentes. Então, ou com o diretor social, ou a parte de tesoureiro. Hortali, eles me chamam de Hortali. Hortali, olha, eu tenho que vestir tantas eu meninas. preciso de 8 trajes. Elas vão revezar. Eu falei, olha, mas para revezar tem que ter a mesma numeração. Não adianta uma de 1,70 colocar numa de 1,62. Tá bom? Então eu já tenho que dar bem sério, bem certinho. Olha, eu te passo a programação do valor, tudo. Eu passo pelo WhatsApp, super fácil. Ok. E aí emite nota. Aí eu emito a nota, que eu tenho um e-mail, né, Luciana? Tudo bonitinho, porque eu trabalho demais com prefeitura. E tem que andar com tudo regulamentado. Tudo regulamentado, muito correto, muito certidões certo. Negativas todas em dia, porque a prefeitura exige. Exige, tudo certinho. Às vezes tem os concorrentes que tentam, eles fazem de tudo para fechar comigo. E uma outra coisa mais importante, por mais em conta que eles acabam fazendo, às vezes eu tento também descer o meu orçamento. Não é vergonha mas nenhuma. você abriu um mercado, e tudo bem ter concorrente, ter né? Concorrente. Para então, que esse mercado seja cada vez maior. Eu falo, olha, desculpe as marcas, não sei o que você pode falar. Uma Coca, uma Pepsi. Pode falar o que você quiser. Uma Coca e uma Pepsi são gostos diferentes. Não, eu tomo Pepsi também, certo? Mas você vê a qualidade, que tem uma diferença. De uma seda, de uma javanesa. É isso. E você implementou um estilo. Um estilo que hoje é copiado. E o teu estilo, apesar de ser muito óbvio, ele muda. Você pega a coleção de 1999, Muda. É diferente da de 2003. Muda. Você pega Teve ano que você virou e enlouqueceu. Falava assim, você tá louco, né? Eu vou pôr tudo branco. Eu não quero saber. Porque tinha a polêmica do branco, que só ganhava a menina que vestia branco. Aquele ano foi muito difícil, sabe, gente, Luciana? você tá louco, Marcelo? Como é que você vai pôr uma cor só na passarela? Você é louco. Foi muito difícil. E foi lindo. E você pôs porque todos eram os os trajes 50 na mesma anos cor. da festa. E os 50 anos você joga tudo dourado. E tinha dificuldade naquela época. Imagina, Barretos há 70 anos, há 20 anos atrás, não existia o couro dourado. Certo? Existia lá. Não tinha qualidade no couro pintado, né? Era uma tinta que saía durante o concurso. Parece um farelo, Lu. Eu me lembro muito bem disso. Então, um farelo. Então, o que eu fiz? Eu fiz todas as roupas brancas, bordado em dourado, com mistura de tecido dourado, com telinha dourada. Foi dificílimo, mas ao mesmo tempo eu me senti muito honrado, porque a Grazi Massafera, ela veio como jurada nos 50 anos da festa. E ela usou minha roupa. E o que eu achei o máximo, ela nem me conhecia, tá? Que ela falou assim, eu quero ser vestida pelo estilista. Aí pegaram um lençol enorme, abriram o lençol, eu entrei dentro e me troquei a roupa dela. Improvisou-se um camarim ali na hora. Sim, porque são 10 candidatos, mas não são 10 roupas. Sim. Eu tinha 17 roupas brancas. Então, como já tinha a medida da moça, eu já sabia o que ia ficar lindo nela. E também ali não tinha como ficar feio, né? Ela é maravilhosa. Aí, mas eu assim, aí eu tenho uma foto super abraçada.
eu não esqueço que eu estava com uma camisa roxa de couro, mas eu fiquei tão bonito perto dela. Ai, que delícia. Ô Marcelo, e muita coisa mudou nesses anos todos, não só em concurso, não só em moda, como em comportamento. Né? Antes as mulheres sonhavam em ser rainha, as mulheres sonhavam em casar. Hoje a gente tem pesquisas que os homens estão querendo casar e as mulheres não. Elas primeiro querem investir em ter profissão, depois querem carreira, depois querem patrimônio, estão deixando o casamento por último, né? Sim. Então mudou tudo. Até a idade do concurso da rainha eu acho máximo de 18 a 28 anos. Porque no passado você falava, uma menina de 23 é velha. Olha que horror. Olha que horror. Uma senhora de 30 anos. Imagina, ela tem 24 anos, vai participar do concurso. Nós estaríamos velhíssimas, então, né? Aí o concurso ficou 17, 16. A Vanessa Pizarro e a Heloísa Helena Marques de Castro ganharam o concurso da rainha com 15 anos. Hoje é um absurdo. Hoje é um absurdo. Hoje nem pode. Conselho Como uma moça de 15 permite. anos vai numa abertura da festa do Peão de Barreto, no Villa Country, uma casa lotadíssima, apresentar uma rainha de 15 anos. Mas é que hoje ela tem uma função muito clara, que é ser porta-voz, né? É o estudo que nós comentamos aqui antes do podcast começar. Elas são estudadas, eu vou falar a palavra de novo, não existe esse nós e essas coisas, sabe? Tem que ter uma oratória, uma oratória que eu dou uma super dica ainda continuo, que faça com a Luciana Gomes ou com outras pessoas que dá essa prioridade, porque é um ensinamento você poder falar no microfone. E para o resto da vida, não só pelo ano que é rainha, né? Sim. A gente vê muitas. Hoje a apresentadora da TV local foi princesa. Né? A Mariana. A Mariana. Hoje Robert, a menina Jaqueline a Natasha, Brito. a Jaqueline Brito, que é um caso Jaqueline à parte. Brito. A Natasha, que foi recentemente rainha, hoje também é apresentadora, é advogada. Então nós temos. As mulheres estão entendendo Lu, que é eu só acho que uma talvez, função. apesar que eu acho que particularmente, eu falando da Jaque, eu acho ela maravilhosa, linda, fala super bem, mas ainda não é uma Luciana Gomes. Eu espero que chegue, entendeu? Mas eu nunca fui candidata, nunca tive perfil. Por exemplo, são coisas opostas. A Jaqueline é maravilhosa, uma beleza linda e tal. Você é uma mulher, eu tô falando, é o mesmo perfil, mas eu igualo, só que com personalidades diferentes. Só que eu ainda gosto mais do seu perfil, no tom de voz mais possante que fala. Pode ser. Eu acho que a voz possante é uma voz mais de oradora, para palestrante, é uma energia mais que consagra quem trabalha com jornalismo. Mas hoje o que conta não é mais voz, é poder de comunicação. De comunicação. É a comunicadora, é o comunicador e eu prefiro que se sobressai também, a tom de voz. E o Marcelo, eu prefiro um pouco, independente do público, as palavras menos complicadas. Todo mundo prefere. Marcelo, ninguém tem paciência para ficar ouvindo o discurso rebuscado com palavras difíceis. Hoje a gente quer o que é simples, né? O que a gente precisa é se conectar. Como, principalmente talvez no direito, sabe? Por mais corretíssimo que seja, mas eu acho que aquela turma do direito, eu acho precisa que traduzir pra eles gente. Teriam que traduzir, porque eu já cheguei aí em advogados para pegar sugestões sobre homofobia dentro do meu próprio ateliê, porque tem várias regras dentro do ateliê de um estilista, porque hoje a gente lida com trans, com a numeração acima de 46, 44, com a pele morena, ou com japonesa, ou com qualquer tipo. Então, como lidar? Menina, mas o advogado ele fala com você com umas palavras, que aí, como eu sou mais fácil de lidar, você não quer falar com umas palavras mais atuais, simples. Marcelo, agora você entrou num ponto bacana, né? Que é essa mudança de comportamento. Você foi buscar essa mudança, inclusive, para você. Sim. Para você entender os novos comportamentos. E com advogado. Nesse mundo LGBTQIA+, e etc., sim, que eu não consigo falar todas as letras, me perdoem. Mas você
pegou uma época na sua infância e adolescência... Adolescência mesmo, em que era perigoso. Marcelo Ortali correu o risco de sair na rua, porque a homofobia era violenta. Não que não seja hoje. Sim. Mas hoje há mecanismos maiores de defesa. Você chegou a apanhar na rua? Eu cheguei a apanhar, não só eu, como o Vanderlei, um amigo meu que trabalhava na Zona Azul. O moço, ele tomou que é um doce de que pessoa, é um doce de pessoa inteligentíssima, uma pessoa culta. Ele trabalhou por muitos anos no departamento pessoal do Barretos Country Hotel. Hoje ele se encontra desempregado. Até peço aqui quem quiser assistir. Porque é competentíssimo. Porque o Vanderlei hoje está com 61 anos e ele sempre tomou conta da parte do departamento pessoal. E as pessoas hoje recriminam pela idade, não conseguem um emprego. Falta 2 anos para ele aposentar e não conseguem um emprego pela idade. É estranho, né? É difícil. Muito estranho. Outro dia, conversando com ele, ele falou assim, pela idade ou também por ser gay? Você acha que tem? Não. Hoje não tem mais? Não tem. Hoje a gente tem até um privilégio de ter uma aceitação melhor, sabe? No caso do Vanderlei, que eu estou dando uma pauta aí diferente, o caso dele não é que eu venha a público pedir um emprego para ele, é porque ele é inteligentíssimo e ele trabalhou nessa área lá dentro do Barretos Country Hotel por muito tempo. E ele acabou sendo prejudicado e foi mandado embora do nada. E hoje ele manda currículos tudo, nem no supermercado como caixa não consegue, como uma pessoa que... É outro tipo de preconceito que se chama etarismo. Que é um monte... E se você bate o olho na idade, já descarta o currículo sem nem ler. É um cara super inteligente, vê lá, 61 anos. Então, o bonito aqui, o Marcelo Ortali, eu dei sorte porque eu fiquei famoso, mas eu tenho 59 anos. Só que agora eu sou patrão, eu tenho minhas funcionárias todas que dependem de mim. E ele faltando 3 anos para aposentar, não consegue. Então, o preconceito só vai mudando, né? Só vai mudando. Agora, eu procurei, olha, nós rodeamos, fizemos uma salada, hein, Luciana? Eu perguntei, primeiro eu fui atrás dos advogados para me informar sobre o meu ateliê, sobre essas barreiras, certo? De como eu lidar. Porque para passar uma numeração para você, porque você pode vestir minha roupa. Só que eu tenho uma maneira como falar com você. Luciana, você veste a numeração 48. Só que eu tenho esse perfil. Olha, eu tenho na cor preta, marrom, azul marinho. Eu não tenho a cor... mas eu quero vermelho. Meu amor, eu não tenho. Eu tenho nas cores escuras. Mas isso aí é porque eu gosto. Agora, se você quiser fazer um primeiro aluguel, você vai pagar. Na hora que você fala o X... não, então eu já gostei mesmo do preto. Eu vou ficar com o preto. Entendeu? Entendi. Então, é um modo de você se comunicar... Sem ofender. É trans. É total liberdade. Nós temos aí, olha... mas tem barba, usa batom e quer ser chamado de Maria. Tudo bem. Sabe, Luciana? É uma pessoa que nasceu, mas transicionou para um outro gênero. Entrou. E mesmo mantendo a barba, quer ser chamado de Maria. E tudo bem. E a Maria, né? Eu estava esperando uma van lá no meu ateliê, mas eu não me comuniquei em nada, tá? É uma história como aqui é o podcast, eu tenho de contar que as pessoas estão querendo escutar essa história do trans. Eu estava no meu ateliê lotado, 20 meninas, e uma das meninas era um trans, tá? Só que essa trans não tinha chego ainda com o pai e o irmão, não tinha mãe, tá? E um da família, da outra família, falou assim, eu não sei porque isso daí está no concurso, atrapalhando. Como é que vai ser o camarim? Eu olhei para a Patrícia, minha gerente, meio afastada, a Patrícia olhou, se comunicamos, entramos lá dentro, e aí, vamos falar para a organizadora, colocar os pais para fora, com maior educação, que dentro da parte lá nossa, na hora do sorteio, só as candidatas. Para proteger essa menina que já estava recebendo um hater ali, né? Uma pessoa... Mas por que essa posição minha? Porque eu já passei por advogado, eu já sei tudo. Mas você já passou por isso, das pessoas te olharem diferente por você ser gay? Mas é muito diferente, porque a trans hoje é porque tem peito, tem o cabelão. Mas você já teve cabelão sendo gay e as pessoas te olhavam... Mas naquela época era diferente. Você nunca quis frequentar um banheiro de menina, por exemplo? Não. Então, o pai da menina... Essa pessoa.
pessoa, ele jamais, porque a menina vai usar a vestida de rainha, o que é trans não pode. Pode. A filha. Pode. Então. Aí se eu fosse discutir com ele, ia causar um ruído. Um ruído, porque primeiro eu sou o dono das roupas. Então vem isso, menina negra, morena. Olha, em Itapajipe sábado, se você visse a mulata, que foi eleita a rainha, maravilhosa, não tinha como perder. Nós tivemos rainhas negras em Duas Barretos maravilhosas também. e uma princesa. Tivemos. 2 princesas e 2 rainhas. Se a gente considerar as autodeclarantes, Edilza nós tivemos a outras primeira, que são de origem negra, mas não se primeira declaravam negras. Foi candidata do Estrela, por sinal, um clube que eu amava, a Edilza da Silva Miloca. Há milhões de anos atrás, com a roupa azul. Milhões de anos, é ótimo. Milhões. A Edilza foi linda. Foi a primeira candidata. Aquela que foi namorada do Baltazar, também acabou não ganhando. Aí teve mais 2. Hoje você sente que o racismo já não existe mais. Está um pouco menor. Ele existe, não, Marcelo. No concurso da rainha, não. Mas hoje já, assim, a beleza negra já está aceita. Olha, eu falo como o Marcelo, igual sábado agora ganhou. A beleza negra já está aceita. A beleza está aceita, sabe? Não o tem problema, mais aquele espantamento. O problema que eu estou tendo com as pessoas é a parte da numeração maior e a parte das Mas você trans. acha que a gente vai chegar a ter uma rainha plus size? Eu não sei. Sem ser um concurso plus size? Mas as ser um pessoas concurso... falam como tem coragem. Eu escuto, Lu. Menina, mas dá uma dor aqui. É horrível. Qualquer preconceito é ruim. Mas parece que é porque é o meu departamento. Porque eu me viro nos 30 e faço, e a menina fica linda. Mas, Marcelo, fora os concursos de rainha, você também tem uma carreira como estilista, né? Entendo super. De trajes mais tradicionais, até vestidos de noiva. Madrinhas, milhares de madrinhas passaram pela sua mão. Uma parte da minha vida. Até mesmo roupas mais exóticas, como para um baile de gala, para um baile de carnaval, como as suas, né, que é uma tradição sua. Qual que é a diferença? O que difere o artista que faz um traje para ser notado mesmo, daquela que vai parar o local, até um traje para ser aceito, como de uma madrinha que ela não quer parar? Ela não quer chamar atenção, ela só quer estar adequada. É porque a sua cliente, ela já fala. Você mesma me falou, eu vou ser a rainha da feijoada, por sinal, você estava maravilhosa. Muito obrigada. Eu me senti maravilhosa. Eu quero seguir a linha das minhas origens. Eu estava em São Paulo, ligado na 520, só pensando em Luciana Gomes, para fazer a sua roupa. O que eu iria fazer? Você me passou o que você queria e eu desci a ladeira Porto Geral procurando aonde que tem a parte de coisas africanas, porque eu vou fazer uma rainha. A moça falou, nossa, menina, tem umas coisas que lindas, olha. Aí eu veio aquele monte de balacobaco e eu fiz é a mesma parte, que era uma fantasia, né, Lu? Sim. Era uma sobreposição, porque você estava maravilhosa. Muito obrigada. Né? Com o Raba, a produção da Paula do Salão Luiza. É uma equipe, não falo que eu sou sozinho. Não. Mas você foi lá no Salão Luiza porque você quis acompanhar a finalização. Quer dizer, vai além da roupa. Vai. Você fez os acessórios de cabeça e você quis acompanhar como seria o penteado para valorizar a sua linha. Mostrar o seu colo que é bonito, alongar, puxar aqui, o colar maravilhoso, com aquelas coisas. Tudo africano. É a mesma coisa de uma madrinha. Eu quero parar o casamento. Então vamos fazer com uma parte de brilho sobre justo sereia, que você tem o corpo, vai parar tudo. Não, olha, eu quero chegar no casamento clássica. Maravilhosa, mas adequada. Aí é nude, manga transparente, ele meio solto. Quer dizer, é uma conversa com a cliente. É uma conversa com a cliente. Se você... Aí que nós vamos chegar. Eu, como estilista, eu já fui dono de loja, lógico que também tive coisas que eu errei, né? Quem não errou na vida? Mas, por exemplo, assim, na loja, lá onde eu tinha a minha boutique, não adianta você... falar que a roupa não ficou boa, a pessoa quer levar, ela leva. Porque é o corpo dela, né?
Não ficou boa pra quem? Ah, né? eu não gostei. É. Ó, essa cor não ficou boa, não, mas eu gostei. Ela tá comprando. O corpo é dela, né? As regras são... Não é o meu corpo, minhas regras? As regras são dela. Ah, eu não acredito, não, mas eu vendi. Agora, mas houve uma época... Eu sinto isso de vez em quando. Eu tô sentindo isso esse inverno um pouco. Houve uma época que era meio lei. Tá usando, todo mundo tem que usar. Hoje, você não sente que é mais múltiplo? Ah, muito tá na mais. moda, mas eu não tô nem aí com o que tá na moda. Eu vou usar o que me faz Hoje a bem. moda é muito eclética. Eu tô me sentindo um pouco incomodada com esse monte de vitrine marrom que eu tô vendo, porque parece que o marrom É a só tem a tendência da única cor. Mas aí é a única, não pode ser É a também, né? tendência da cor. Mas você sente que há mais liberdade hoje? Ah, hoje você pode jogar eu amo cachecol, mas aqui não usa. Porque a gente não tem porque temperatura. frio. Mas quando eu vou a São Paulo, direto, eu uso meu cachecol colorido, o pessoal até olha assim, ai, gente, porque tá todo mundo de preto, ou marrom, ou cinza, sabe? Eu gosto do colorido, eu acho o colorido ele dá vida. Agora, você não é uma pessoa que quer passar despercebida. Eu sempre gostei, Luciana. De chamar a atenção. Eu gosto, né? Principalmente carnaval, essas coisas. Eu sempre fui mais alegre. Mas mesmo no dia a dia, você tá com uma camisa jeans maravilhosa, mas bordada. Essa camisa. Os seus acessórios sempre foram muito clássicos, Você viu, mas nada discretos. Essa é uma camisa da Zara, que eu comprei masculina. Pode. Pode. Ah lá. Pode, mas aí você tem que sentar, senão a gente não consegue. Aí. Bordada à máquina e clean, com a calça jeans. E aí tem esse lado colorido. Essa flor aqui chama... Agora você pode chegar um pouquinho mais perto. Essa flor que chama papoula, tá? E eu mas adoro... aí, então, eu vou comprar uma camisa ou na Zara ou na Pernambucanas, ou na mas Riachuelo, ou numa loja muito chique. Eu olho a flor, eu acho, eu ponho no corpo, eu acho bonita. Eu não vou atrás do nome da flor. Você sabe o nome da flor que foi bordada por uma grife qualquer que vende na Zara, que é uma loja de padrão internacional. Aí você sabe o nome da flor. Isso é o diferencial, o estilista, ele é obrigado, tem que saber. É papoula, hortência. Você sabe o formato do desenho. Estreliça. Tá. Nossa, eu vi uma estampa de estreliça, meu Deus. Os seus acessórios, as suas joias. Eu falo acessório não porque é joia. A gente sabe que é mandado fazer, inclusive. Eu uso ouro branco. Sob medida. Mandei fazer uma pulseira agora, um bracelete maravilhoso. Também não são discretos. Não. Você sempre gostou. Sempre gostei. A sua Nossa Senhora, que é uma marca registrada, que já roubaram uma que eu sei, né? A gente sabe que uma já foi embora. Também sempre muito aparecendo, sempre muito. Isso é o seu estilo. É o meu estilo. Eu sempre gostei de joia, mas a joia é uma peça só. Um anel, uma pulseira, um colar. Como é uma peça muito estonteante, basta só você ter essa peça. Você já teve a fase do exagero? De usar mais? Não. De usar muita coisa? Não. Você sempre teve essa... uma peça só. Eu quero marcar, mas... um anel. Jamais eu coloquei 3 anéis. Não gosto de unha comprida. Não gosto de gloss na minha boca. Não gosto Já de teve lápis. cabelo comprido? Só cabelo comprido, porque naquela época, na minha adolescência, a última moda era cabelo comprido. Tanto como eu era muito claro, meio italiano, o pessoal me confundia com argentino. Muito com argentino. Até hoje os argentinos continuam cabeludo. Olha os jogadores de futebol. A maioria lá ainda é moda. Mas eu tinha o cabelo. Mas como eu era muito afeminado... E o meu rosto com o narizinho rebitado mais mocinha, e não existia barba, essas coisas, parecia uma moça. Mas, na verdade, aí eu comecei a fazer reflexo. Então, tudo já não era normal. Mas o cabelão, e hoje, voltando ao assunto do cabelão, e hoje, por exemplo, se eu tivesse um cabelão comprido, eu ia estar lá no moto. Porque são os coroa velhos lá que usam aqueles rabos. Os motociclistas, Os motociclistas, os de 60, 70. Que a gente acha que pararam lá na década de 70. Entendeu? Agora, eu tive o meu cabelo comprido porque realmente era moda. Mas, Marcelo, você fala assim, eu era muito afeminado. Você buscou diminuir esse teu lado afeminado? Você se contém mais hoje? Não é que eu não tenho mais, sabe aquelas coisas tipo de estilista? Ai, maravilhoso.
sabe? Nossa, ia ficar lindíssima. Mas isso o que era? Era uma influência do que você via na televisão? Tipo assim, igual o Clodovil. Isso, Clodovil era um ícone. Eu conheci, graças a Deus. O Ney Galvão, eu conheci. Pessoalmente. E eu tive uma história, Luciana, que eu mandei o desenho para a TV Mulher. E naquela época, não é porque eu era de Barretos, não. Era Edith Toledo Scanavino que abaixou no papel. Então, o meu desenho foi selecionado pelo Clodovil para ele mostrar o meu desenho na Globo televisão e falar que era para mim continuar minha carreira porque o meu traço era bom. Isso te incentivou, certamente. Nossa, não, eu já estava trabalhando no tecido joia. Mas aí te incentivou ainda mais. Imagina, muito. Muito. E ele daquele jeito, aquela hora que ele fazia o desenho para as cartinhas, que era selecionada. E ele desenhava ao vivo, né? O Clodovil. Ele tinha uma cartinha que ele desenhava. E a outra cartinha, o desenho que ele escolhia as pessoas que iam seguir Dom. Aí eu, com a Irene, que era gerente da Tube, ele estava na Fenite, em São Paulo, com o stander dele, e ela me levou, porque o Grupo Joia já era o Grupo Joia, e a Irene, gerente da Tube, me levou e me apresentou. Eu quase desmontei. E aí, como é que foi a conversa? Não, mas ele não lembrou. Não, lógico, mas como que foi a conversa? Não, assim, 5 minutos. Olha, ele é fã, ele desenha, você selecionou o desenho dele na... E você estava encontrando diante de um Luciano, ídolo. Eu fiquei diante de um ídolo, eu fiquei assim, da cor da parede aqui, manteiga. Eu já era clarinho, sabe? Imagina você dar de cara com o estilista que você é fã e que separou o seu desenho num TV Mulher, 11h30 da manhã, 15h, meio-dia era o quadro. Era uma das maiores audiências do mundo. Não era do Brasil, era uma das maiores audiências do mundo. E aí, depois de 4, 5 anos, veio a mesma história com o Ney Galvão. O meu desenho, de novo, a Edith Toledo Scanavino, foi selecionado. E aí você o conheceu também. Como que eu não falo que eu tenho a mão dessa mulher? Agora, me diz uma coisa. Quem mais você ficou cor manteiga quando conheceu, de falar assim, estou diante de alguém que eu gosto muito? A Marília Carneiro, figurinista da Globo. Não estou falando só de figurinistas, não. Mas... Não, a Marília Carneiro, figurinista da Globo. Porque a Marília Carneiro é uma doutorada expert em moda na Globo. Ela é quem escolhe o que vai ser moda no Brasil. É ela. Né? Porque o que passa na Globo vira moda. Até agora hoje. Ela está fazendo Odete Reutemann, né? Muitos teatros, cinemas. Então, quando ela esteve em Novo Horizonte, junto com a Glória Pérez... Ainda eu estava buscando informação para fazer a novela América. Eu estava lá em Novo Horizonte com as rainhas de lá. E ela foi procurar saber não sei com quem. Aí mandaram me chamar, eu cheguei lá, não deu muita bola para mim, mas ao mesmo tempo ficou meio assim. Quando ela chegou em Barretos e viu o barulho... Não temos que colocar roupa desse rapaz. Isso aqui é folclore mesmo. É folclore. A minha roupa, eu lancei um folclore. É um traje típico, é folclórico. Tinha que ser patenteado pela cidade, não pelo Marcelo Ortali. A cidade de Barretos tinha que colocar o traje típico da Rainha do Peão, igual é o vestido de festa junina no Nordeste. É uma coisa patente. Você abre mão da sua autoria para que a cidade faça isso em nome do município? Em nome do patrimônio material da cultura brasileira? Brasileira. Você abre mão da sua autoria? Eu abro. Mesmo podendo ganhar dinheiro com esses royalties? É porque, Luciana, porque nasceu aqui. E eu sou barretense. Você acha que a sua obra hoje é maior que você? Eu acho. Entendeu? Eu acho não, eu tenho certeza. Imagina que eu iria falar num podcast com você, dando uma liberdade. É cultural. A minha roupa é cultura. Todas as vezes que eu falo do Ricardo Marques, é a celebridade da cultura em Barretos, se chama Ricardo Marques.
Por que eu falo Ricardo Marques? Não pelo shopping, não, porque tudo que tem no shopping, ou antes de Barretos Calto Hotel, tudo que era cultura, esse homem coloca as coisas, as exposições, os eventos. Você fala, tem o dedo do Ricardo Marques. É o Ricardo Marques, é no livro, é em cinema. Ele abre as portas de onde ele está, e para nossa sorte faz 15 anos que ele está no shopping. Ele abre as portas para que aquilo Luciana, seja mostrado ao grande público. Só do Marcelo Ortali foram 3 exposições no e uma em homenagem a você, inclusive. Uma inteira em homenagem a você. 3. É muita coisa. Então, é cultura. Aí o cara lá do hotel, lá do Barretos Calto, já me pediu para a Festa do Peão para deixar em exposição. Por que deixar em exposição? Porque é cultura. Faz parte da cultura da nossa terra. A minha roupa é parte da cultura. E isso foi o que a estilista da Globo entendeu. Então, o meu doutorado, se você tem a sua pessoa que você tem como doutorado, a minha doutorada é mais do que o Clodovil, tá? Como ensinamento de moda. E você entrou na Globo. Eu entrei e pelas mãos dela. Pelas mãos dela. Sigo ela no Instagram. Curto tudo ela assim. O que te trouxe essa entrada lá e vê-la trabalhar? Você ficou um tempo do lado dela, vendo ela trabalhar. Tem no meu ateliê tem a foto eu abraçado com ela, sabe? E eu e a Marília Carneiro. Foi maravilhoso. Qualquer pessoa de moda no Brasil e que entende sobre moda, falou em Marília Carneiro. A meia do Dancing Days é dela. O especial da Gal Costa da Rede Globo de Elis Regina é dela. Uma outra paixão sua. Duas outras paixões. Gal Costa e Elis Regina. Gal Costa chegou, inclusive, a homenageá-la. Em palco, né? Caracterizado. Você fazia tudo, todo cabelo. Todo trejeito, tudo, até lente de contato. Hoje fala lip sync, né? Mas era dublagem. Era uma dublagem perfeita. Cheguei a fazer até em São Paulo. É mesmo? Na Nostro Mundo. Deixa eu mostrar uma foto. Outro dia, no carnaval, eu coloquei a foto da Gal e a minha foto junto. Juntei as duas fotos. Era a mesma. Mas quando a Gal morreu, você não quis que eu colocasse. Porque eu fiquei muito chateado. Eu falei, Marcelo, me dá aquela foto que você parece a Gal. Porque tá muito parecido mesmo. A gente vê, né? Principalmente o olho. O teu olho é muito claro, dela não era mas claro. Eu usava lente. Você usava, mas, né? Marcelo, me dá a foto. Você falou, não, este não é o momento de eu mostrar essa cena. Além porque foi câncer na cabeça, né, Lu? Foi um câncer. Em 2 meses a pessoa morre assim do nada. Foi câncer na cabeça e desceu um nódulo para as narinas aqui. O septo. Aí ela fez a radioquímica e infartou fulminante 6 horas da manhã. E aí você não quis mostrar essa homenagem que você fez para ela lá atrás? Não, lá atrás. Mas eu já assisti 10 shows da Gal, né? Louco. Você se considera feliz com a sua relação com a Gal? Pena que eu não cheguei a conhecê-la, né? Mas tentei muito, viu? Olha, eu estive no último 6 meses antes dela falecer, em Ribeirão, que eu fui no Teatro Dom Pedro, e não tive, tentei, foi muito. Aí com a Marília Gabriela, porque eu a conheço, a Marília falou assim, gato, não tem como. Eu falei, nem com você, Marília? Ela falou, nem comigo. Lá no Olímpia, em São Paulo. Você tem amizade com famosos ainda? Não, amizade não. Eu tenho conhecimento, se eu encontrar. Qual que é a diferença? Silvia Brás. A diferença, eles te reconhecem? A Adriane Galisteu me segue, Maiara Maraíza me segue. Mas a Adriane Galisteu, por exemplo, você tem um relacionamento. Você sempre manda chapéu. Ela usa peças suas nos programas. Vai usar agora de novo na Fazenda. Ana Castela me segue. Ana Castela agora, é novinha. Mas me acabou segue. De ganhar um traje seu faz meses. Ellen Ganzaroli. Eu tenho uns artistas na minha página, eu tenho 43 mil seguidores, né? Eu tenho alguns artistas que realmente me seguem. E há um reconhecimento. Isso um pouco também, Lu, através do Rio de Janeiro. Luísa Brunet, Magda Kotroff. Vamos contar a história do Rio de Janeiro agora, então. Marcelo faz aniversário em fevereiro. 5 de fevereiro. Eu sou de Aquário. Às vezes, esse ano não, mas às vezes coincide de estar ali perto do Carnaval, né? Próximo do Carnaval.
Mas fevereiro para você é um mês que você dedica a você. A mim, você a festa folclórica. Você se dá de presente uma experiência, podemos dizer assim, no carnaval. Experiência. Há quantos anos essa experiência é no Rio de Janeiro? Desde 90, só parei na pandemia. Desde 90 você vai para o Rio de Janeiro. Consecutivo. E aí você vive aquilo intensamente. O que você faz no Rio? No Rio, eu tenho um leque de amizades enorme. Eu faço fantasias e fiz fantasias deslumbrantes. Desfilei várias vezes, infinitas escolas, várias escolas. Mas a gente tem, assim, quem é mais velho, como nós, como eu, tem uma referência que é Clóvis Bornai. Cheguei a conhecer. Que fazia aquelas fantasias pesadas e tal. Isso, esse lado te influenciou também? Do desfile de luxo. Na verdade, quem me influenciou foi o Elcio, cabeleireiro. Daqui de Barretos. Que foi a primeira vez, foi ele que me levou. Amigo querido, nosso amigo. A gente sentiu tanto a partida dele. E aí, no Rio de Janeiro, Copacabana era um deslumbre. Quem chega naquela época, era um deslumbre Copacabana. Hoje, para mim, é Ipanema, tá? E eu nem frequento mais a praia de Copacabana. Só vou no Copacabana para ir no Copacabana Palace. Que ainda continua um ícone. Que ainda continua. Só que, Luciana, eu vou desde 90, né? Só que no Copacabana Palace é 15 anos que eu frequento o baile. Porque antigamente tinha o grande baile Gala Gay, onde eu ia vestido com as minhas roupas de rodeio. E acabei virando um personagem como a Isabelita do Patins e outros. E você abusou, né? Algumas vezes. Com roupas. Foi roupas. A ausência de roupa falava mais do que a roupa em si, né? Ausências muito pontuais, digamos assim, e o resto muito luxo, muito brilho, muito, né? Muito. E depois eu fui escapando, eu fui percebendo. E a gente vai envelhecendo e vai se amadurecendo. Mas você viveu isso, você não... Mas foi tão Quantas bom. Pessoas passam pela vida sem viver, e você viveu isso. Menina, mas foi tão bom, porque eu chegava, assim, era roda de fotógrafos, assim, roda. Sabe quando fica assim, 8? Porque era máquina fotográfica, não existia celular. Sei. Aí a gente tinha um grupo, fazia foto do grupo, aí eles iam me puxar e fazer foto de mim sozinho. Aí a própria turma começou a ficar. Você saiu na Manchete. Manchete, eu tenho 7 manchetes. Saiu na Veja. Eu saí na. A mais importante foi a Caras. A Caras. E a. Só por estar lá, não porque você comprou uma matéria, não só porque você ia exuberante. A mais importante do que a Manchete foi a Fatos e Fotos. Porque era um especial do carnaval, saiu lá no baile do Copacabana Palace. E você saiu ano passado com uma roupa maravilhosa que não era de sua autoria do ano passado, né? Não. Do ano passado era do cara que faz a roupa da Ivete. Da Ivete Sangalo, Ele chama Silfar. E coisa linda. E você fez e hoje ele veste a Isa e algumas celebridades. E você foi lá e investiu... numa exclusiva Azul, sua, maravilhosa. Não, ano passado. Aí, quando foi o meu amigo, o de Brasília, virou para mim muito engraçado. Falou, Marcelo do céu, você tem que fazer uma roupa de boiadeiro, usar a sua marca. Tudo bem que você parou o baile do Copa, mas não, vai de boiadeiro, você vai fazer maior. E eu falei, não, menino, mas vai ser baile das conchas. O que eu vou fazer lá de boiadeiro? Não importa, boiadeiro vira concha. Eu falei, tá bom, Carlinhos, eu vou fazer minha roupa de boiadeiro. E fiz, Luciana. E aí foi você de novo fazendo a sua roupa. Aí eu fiz a minha roupa muito fechada, fritei com a roupa, muito comportada. É bom que tem ar-condicionado, certo? Mas, olha, não é fácil usar couro no verão, viu? Agora, diga-se de passagem, você vai para o Rio de Janeiro e você tem este momento, que é o momento glamour, celebridade. O ano que vem minha roupa é dourada. Mas você já sabe a roupa já, minha roupa é dourada e vou usar crina de cavalo, rabo de cavalo aqui, ó. Muitos. Mas você vive o carnaval inteiro, não é só esse baile. O engraçado. Você vai nas bandas de rua. Banda de Ipanema é a que eu frequento, a única. E o Sambódromo, que eu frequento 2. O Desfile das Campeãs, no camarote N1, da Brahma, Coach. E a Frisa, que eu comprei esse ano na segunda-feira, o dia que a Beija-Flor foi campeã. E nem é como convidado, você junta dinheiro, você investe nesse teu sonho. É um presente mesmo que você se dá. A Frisa, eu paguei 2.000 na cadeira. E o camarote
no Sábado das Campeãs, em setembro, dividido em 4.600. Agora que começa a vender, você já vai lá e compra, porque é muito mais barato. O primeiro lote é muito mais barato. Lote. Você também faz isso na Festa do Peão? Na Festa do Peão, já comprei a Brahma. Ah lá, você compra o camarote Brahma. Eu comprei a Ana Castela e vou deixar para comprar o domingo. E estou esperando sábado, o último sábado, para saber direitinho ainda. Quem vai comigo, né? Porque as pessoas acham que você é convidado para esses lugares. Não, olha, eu poderia até ser convidado, Lu, mas aí tem uma parte de permuta sobre as roupas. Eu gosto de trabalhar com o Jerônimo Musetti, que é um puta de um presidente, e com o Fernando Moni, porque o meu trabalho com o clube é uma coisa, eu recebo direitinho, tá? Então, vamos permutar a roupa? Não tem esse negócio de permutar. Eu vou lá, compro o meu ingresso. Só que tem as pessoas que não entendem. O Marcelo Hortali é filho de... independente. Então, o Marcelo Hortali tem direito a credencial filho de independente. Existe uma credencial que é a primeira geração. Eu recebo a pulseira, o colante do carro, aquelas coisas para credenciar. Como filho de um independente. Só que como é filho, eu posso até falar com o Fernando, olha, eu quero ir no camarote dos independentes porque eu sou filho. Mas já não é um camarote que faz a minha linha. Eu gosto da bagunça, que é a Brahma. Eu gosto do Arena Premium, sabe? E na Festa do Peão também. A gente se diverte. Quando a gente se encontra, a gente se diverte muito, né? Gosta. A gente gosta da festa, né? E finalizando, igual tem o lado da bebida. Você sabe que quem bebe não pode ir de carro. Então, para que eu vou pegar o colante do meu carro se eu vou beber? Você acha que eu vou ficar com um copo de água? Não vou, né, Luciana? Então tem essa diferença que as pessoas não sabem. A melhor coisa do mundo, compre seu convite. Não fica pedindo e nem humilhando o convite para ir nos lugares, não. Você não precisa disso. O ideal é ter o seu trabalho bem remunerado para você ter o seu investimento para fazer o que você quiser. Exatamente, não é? Luciana. Esse é o ideal. Exatamente. Isso... Agora, Marcelo, você tocou num ponto, vou ter que falar desse ponto também. Que porque você falou assim, eu gosto da bebida, então eu não dirijo. Você teve uma época que você parou, você parou de fumar. Teve uma época que você parou de beber porque você teve problemas de saúde mesmo, né? O meu problema de saúde é hereditário do meu pai, tá? Mas o cigarro potencializou. Não, Luciana, você não assistiu o nosso filme campeão do Oscar que nós ganhamos? Você assistiu o filme? Assisti. Você viu o cigarro? Sim. Então, eu sou daquela época, né? Todo mundo fumava. Todo mundo fumava. Quem não fumava não era chique. Eu comecei a fumar com 14 para 15 anos. Eu fedia e não sabia. Então, o meu pai com um super problema de coração. E eu, 30 anos fumando, você não acha que eu não ia infartar? E você chegou ao infarto. Eu cheguei a ter umas dores que eu posso ensinar para as pessoas. Chama angina. A dor, ela começa aqui, aí você começa a dar uns arrotos, depois vem puxa uns fisgos no braço, certo? E isso vai uns 2 dias. No seu caso, tem gente que não chega a 2 dias, né? No seu caso, 2 dias eu comecei a sentir umas fisgadas, dor no estômago, a dor aqui. E que coisa estranha. É da academia. Nada, eu saía da academia e já acendia o cigarro, entendeu? O que é um contrassenso, né? Faz atividade física para fumar. Aí, Luciana, eu saí da minha boutique, a Look era ainda ali na 25 com a 24 na esquina, eu dentro do meu Tempra, e aí eu comecei a ver aquela dor apertando. Eu falei assim, eu tô perto da Santa Casa. Menina, eu fui direto para Santa Casa, mas foi assim, a conta. Sozinho, dirigindo o meu Tempra. Aí eu desci a 26, virei, parei e já desci correndo. Branco, azul, assim, eu devia estar, não sei. Infartando. Você estava infartando. Estava infartando. Aí o doutor Lúcio Flávio não falou nada na hora, já deram o segmento, não vi mais nada, Lu. A única coisa que aconteceu, naquela época, não sei se tem hoje. Nós estamos falando de que ano isso? Fazem 14 anos. Tá. Hoje eu estou com 59, tá? Porque eu já vou chegar no recente do ano passado, tá? Aí eu coloquei o primeiro stent, foi aonde eu parei de fumar, porque o meu diagnóstico foi hereditário e o cigarro, tá? E um pouquinho que eu estava mais gordinho. Mas isso eu já estava cuidando na época, eu já estava fazendo academia. Já tinha problema de pressão também. Mas já estava fazendo dieta, né? Eu já fazia dieta, mas eu estava mais gordinho, fortinho.
E aí acabou. Aí acabou o cigarro, fiquei 1 ano com depressão, tomando Rivotril, que eu não aconselho tomar Rivotril, porque Rivotril esquece. Você começa a parar, a estacionar o carro e falar onde que eu tenho que ir. Aí o médico... Você não aconselha, mas o médico te aconselhou e foi útil. Aí eu fui para o Aprazolam. Quanto tempo teve que ser, né? Aí eu fui para o Aprazolam. O Aprazolam deixou de eu esquecer as coisas. Aí passaram-se 12 anos, 13, né? O ano passado eu comecei a sentir umas faltinhas de ar bem de leve. Aí eu fui, fiz os exames que se chama cintilografia. Aí o doutor lá em São José do Rio Preto, que é o meu médico, doutor Nildo, constatou 2 veias entupidas. Ele falou assim, olha, você vai ter que colocar mais 2. Aí eu coloquei, hoje eu tenho 3 stents. E volto agora mês que vem para refazer os exames. Pode mostrar? Claro, olha se aqui, você aqui, quiser. Tá vendo? Isso acontece muito no meu corpo, porque é o sangue fino para poder passar no coração, sabe? E isso é para afinar o sangue para passar nos stents. E você, o ano passado foi muito engraçado, se você me permite contar, porque você se preparou para a cirurgia como se fosse uma viagem. Foi. Né? Não foi uma coisa, um drama, ai meu Deus, vou fazer uma cirurgia no coração, vou pôr stent. Não, você falou, olha, eu vou tal dia, já tem quem me leve, já tem quem me busca. Hoje é minha última cerveja, vou ficar tanto tempo sem beber. Aí até a festa do peão eu já vou estar bebendo de novo, porque eu já vou estar bem. E você se programou com a maior calma, com a maior tranquilidade. Eu te ligava e falava assim, Marcelo, você está sozinho? Claro que eu tô. Hoje é o dia de eu ficar sozinho. Tinha toda uma calma. Eu fiz na Beneficência Portuguesa, porque o doutor Nildo, ele passa uma experiência, não vai acontecer nada, não é um bicho de 7 cabeças, você não vai morrer. Hoje uma pessoa normal acaba tendo até mais risco do que nós que somos medicados. Você entendeu, Entendi. Lu? Então é assim, você se cuidando, eu já estou com os meus exames. E você já perdeu 2 irmãos e uma muito por causa do coração. Pelo coração, então é muito uma hereditário. Grande amiga minha. Agora, não adianta para você que tem o mesmo probleminha, nunca falar, não, é o Marcelo, eu vou ter o mesmo problema do Marcelo. Não, vai lá no seu cardiologista, faz o eletro, que ele já vai te avisar direitinho, olha, temos que fazer esses exames. Se você correr atrás antes, é isso daí. Planejamento. Planejamento, Luciana. E é muito bom, não tenho medo de contar, é uma história de vida, é verídico e é isso daí. E é sucesso, você está aqui conversando nesse lugar maravilhoso, dando essa entrevista maravilhosa hoje por isso. Muitos pacientes, tem os pacientes paliativos do Hospital do Câncer, que eu trabalho com eles, com aquelas meninas lindas do hospital, que esse projeto lindo do EDC Henrique Prata, que é uma maravilha, como as pessoas ainda acabam falando do moço, um moço maravilhoso, uma cultura. Não, é um peão culto, gente. O Henrique Prata. Um peão culto. Eu quero até falar dessa história dos trajes. Do peão culto? Não, dos trajes para as meninas também, mas antes eu quero chamar a atenção para o lugar que a gente está. Você chegou e ainda falou, nossa, que maravilhoso o lugar. Maravilhoso. Você não tinha entrado no prédio ainda? Não. Então, esse é o prédio que, além de, no último andar, funciona um escritório de advocacia, da Arani, a L, né, advocacia, nós temos um coworking. Então, essas salas como essa aqui que você está, que é maravilhosa, estão à disposição para aluguel, seja por hora, seja por dia, seja por semana. Você pode fechar um projeto, falar, eu preciso de um escritório maravilhoso durante uma semana para impressionar clientes de fora. Tem escritórios menores, maiores, e tem um andar inteiro das estações de trabalho de um coworking. O Scarpellini Coworking, esse prédio de frente para a região dos lagos. Eu falo que só a vista já compensa muito. E uma estrutura de qualidade, móveis de qualidade, cadeiras ergonômicas, recepção, cafezinho, máquina de café. Então, todo o conforto e beleza para que profissionais possam atuar de maneira provisória,
porque aqui pode ser usado por hora também, ou atuar de maneira mais fixa, falando, ó, uma vez por semana, esse vai ser meu escritório em Barretos. E muito quem vem de fora, né, Marcela? A gente é uma cidade turística, nós somos estância turística de fato. Então, nós estamos rodeados de hotéis aqui, né? Tem os Ibis, o Barretos Country Hotel, o Barretos Park Hotel. Esse público também usa esse coworking para isso. E outros projetos, o Hub agora nasceu aqui também. Então, são vários os projetos. É um patrocinador que eu tenho. E eu gosto muito eu tenho muito orgulho dos patrocinadores que eu tenho. Outro patrocinador que eu tenho, você vai ganhar um kit, tá? Da Multishine, para levar para sua casa. Eu faço compras lá. Eu sei, porque você é um menino que tem bom gosto e gosta de qualidade. Ai, Lúcia, eu posso contar essa? É menos de 5 minutos, menos de 1 minuto. Pode. Tinha lá todo mundo morrendo de vergonha. Se você dançar na frente da câmera no caixa, você ganha esse se você entrar dançando... Gente, você acredita que eu dancei? E ganhou o kit da Multishine. Era 11 horas da manhã, dancei lá. E ganhei o kit. Eu acho bacana, eles fazem muito essas promoções criativas nas lojas, né? Imagina, ainda mais comigo. Só não desceu a Agreste porque não dava. E muda o dia, não muda? Você não sai da loja muito mais feliz que você entrou? Gente, eu dancei lá na Multishine para ganhar o produto. Você já sai feliz dessa. Você dançou hoje que eu cheguei contando para as minhas funcionárias. Dancei. Marcelo, você é louco. E são produtos de qualidade, você sabe. Eu amo. A marca nos patrocina. Marine, eu compro o kit de cozinha, os de 4 para lavar. Maravilhoso. Rende. Nossa, Luciana. Rende. Nossa, fora aquele outro que para espantar escorpião, que agora é época, porque as baratas saem loucas para comer, você tem que passar. Ai, como chama, gente? Gente, você conhece os produtos mais que eu. Esse aí eu não conheço, não. Eu vou Olha, te passar. Ronaldo, eu já quero esse aqui no programa também. Então, viu? aí você passa, ele bem forte e ele não, os escorpiões não entram na casa. Sabe o que é o maior orgulho? É de Barretos. É de Barretos. E é daqui pro resto, né? Sai daqui, como a sua moda. A minha moda. Você falou uma coisa que me pegou muito, que hoje você não, o estilo que você criou nem é mais seu. É de Barretos. É de Barretos, é uma característica da cidade. É o traje aquelas típico. Moças que vestem aquelas roupas lindas. Eu falei, sou eu que faço. É você? Porque são as roupas das rainhas da onde? De Barretos. De Barretos. Qualquer cidade no Brasil que você vai, que a menina tá vestida assim, você fala, olha, igual Barretos. O meu amigo lá do Rio de Janeiro, o Charles, muito engraçado, ele fala, lá de Barretos tem aquelas moças bonitas, daquelas roupas lá. Eu falo, é ele que faz. Mentira, é você? E essas roupas de Barretos hoje vestem também as pequenas pacientes do Hospital de Amor. Sim, que vivem uma noite de glamour, algumas até mais que isso. Como é escolher traje para alguém que você sabe que está passando por um momento tão delicado na vida como o tratamento de câncer? Muitas carequinhas, muitas ainda sem a noção da gravidade do que estão passando, porque são crianças, né? Há 12 anos atrás, 11 anos atrás, o Mac Dia Feliz lançou no Norte Shopping, Barretos, esse evento, né? Para que arrecadasse dinheiro. Só que ficou meio sem gracinha. Vamos colocar uma menininha. Aí colocaram a Bia, paciente já. Uma barretense que fazia tratamento na época. Ela tinha acho que 3 anos. Aí eu coloquei minha menor roupinha que eu tinha lá, laranja. E ela foi fazer a ação. É a ação que fala. E ela ficou vestida lá. E o negócio triplicou, Luciana, lá. A menina bombou. Contanto que a menina não podia nem ficar abraçando os outros pelo probleminha. Que ela estava em tratamento. E isso foi passando, Lu. Aí o Henrique lançou o Rodeio do Amor pela Vida. Do Rodeio pela Vida. E eu não sei quem. E a Bia continuou. Cada ano foi crescendo. Sua garota propaganda. A minha garota propaganda no Mac Feliz. Por que ela continuou? Porque ela fez o tratamento e ela é uma vencedora. Ela venceu. Ela curou. Ela se curou do... a mãe dela, são pessoas maravilhosas, exemplares. Se você tiver uma oportunidade depois de convidá-las futuramente... Trazer a Bia para cá. Para ela contar. Bia. Porque ela tem uma história muito linda. Hoje ela é digital influencer. Então... Eu acredito que seria uma boa chamada para focar esse lance do hospital, porque ela foi rainha durante 13 anos, né? E aí, há 4 anos atrás, resolveram fazer o rodeio e o concurso e me procuraram. Lógico, não existe essa palavra não, comigo.
Só que eu não sabia. Assim, sabia, mas ao mesmo tempo eu não sabia. Não tinha vivido isso. Vivido a parte do cateterzinho, da parte do cadeirante, da amputação da perninha. Aí a Patrícia, minha gerente, foi colocando as coisas na minha cabeça já antes de chegar a palavra que se fala, laboratório. Aí a Patrícia me fez um laboratório. Em vez do patrão fazer o laboratório com as funcionárias, a funcionária fez o laboratório porque pela minha fraqueza. Elas sabem esse meu lado, sabe? Ou se eu vejo uma coisa, meu olho lacrimeja. Não pode acontecer isso, sabe? Porque você tem que levar positividade. Positividade. E não o seu sofrimento, né? E aí foi isso que eu aprendi com as minhas funcionárias. E até hoje você continua aprendendo hoje com as meninas. Hoje eu tô dando um show, até samba com as meninas lá na ateliê. Não, gata, vamos. O chapéu, não, imagina, eu tô louca. Marcelo. E eu amo. Aí eu recebi a homenagem do hospital, ganhei um carro do hospital e eu desfilei com as 3, tudo fazendo selfie comigo, nós me beijando. Fizemos, né, aí agora você recentemente estava no palanque. O desfile da tradição. E independente do não, o desfile da cultura, né? Aquele moço que estava apresentando. O Patrício e o Paulinho. O Patrício e o Paulinho, maravilhosos. E eu encontrei com você lá também, achei lindo. E você num carro alegórico. E aí eu descubro que é a primeira vez que você desfila. Nunca tinha desfilado. Quantas vezes você pôs traje para desfilar na vida? Luciana, então, mas eu nunca fui convidada. A minha filha tem hoje eu posso falar porque ela mesma fala nas redes sociais, ela tem 34 anos. Quando ela tinha acho que 7 ou 8 anos, ela pediu para desfilar com um traje seu. Não sei se você vai se lembrar disso, Carol. Muitos anos atrás ela pediu. Aí eu falava assim, mas você quer ser candidata ao concurso de Miss, Mini Rainha, Rainha do Peãozinho? Ela falava, não. Meu sonho é desfilar com o traje do Marcelo Quando o Maurício de Ibirá me falou sobre que o Henrique Prata lá, que eles tinham junto com o Paulinho 1001. É o Instituto Sociocultural do Hospital de Amor que fez. Sobre o carro que eu ia. Pelo Ministério assim, da Cultura que ele desfilou. Mas e a rainha da festa do peão? Falou, não, é você com as meninas do Hospital do Peão. Menina, eu parecia uma bexiga. Eu fui enchendo. Aí eu pensei, não, eu vou fazer uma camisa em homenagem ao hospital. Aí eu fiz a camisa azul, branca e rosa. A moça Karina me arrumou os loguinhos do hospital. E você bordou, pôs tudo bordei, e tava bonitinho. Tava lindo. Aí coloquei o chapéu da Clássico Galisteu. Clássico e bonito. Aquele chapéu era do Adriano Galisteu. E meu óculos preto Ray-Ban, que eu não tiro. Marcelo, muitas homenagens. Essa é mais recente, mas você já recebeu outras. O shopping, a gente já falou, já te homenageou. A Câmara. Recebi o Gente que é Notícia. Câmara, né? Já te homenageou, já foi Gente que é Notícia. O que falta, Marcelo, hoje? Você se sente uma pessoa reconhecida? Seu nome já foi citado por Fausto Silva, por Luciano Sabe, Lu? Enfim. Eu vou te contar uma coisa que você vai gostar muito, porque você é uma jornalista número 1. É verdade, né? Não estou rasgando o verbo, né, gata? Então, eu tenho que te falar. Essa nova geração, muitas pessoas não sabem ainda quem foi o Marcelo Ortali. Então, às vezes, essa nova geração não me conhece. Quem me conhece é a nossa geração. Agora, os filhos da nossa geração não me conhecem. Da nossa geração, assim, por exemplo, essa turma nova de 14, 16, menos 30, não conhece o Marcelo Ortali. Às vezes eu passo no shopping, eu me sinto até bem. Ninguém me conhece como era antigamente, eu chegava no mercado, tinha que cumprimentar todo mundo. Mas você quer ser reconhecido? Não, mais não. Eu acho que já tampou todos os meus egos. É mesmo? Você como uma pessoa amigo, hoje realizada? Eu sou realizado. Como profissional e como pessoa? Como profissional, como pessoa. A única parte que realmente eu não tive sorte foi no meu relacionamento amoroso. Solteiro, né? Eu acabei ficando sozinho. Mas isso não faz de mim um sofrimento. Mas você não tem idade para falar fiquei sozinho. A vida pode te preparar muitas surpresas ainda, Marcelo. Porque queira ou não queira, eu vou cair nos 60, né? Então, Marcelo, mas quantos relacionamentos começam depois dessa idade? Mas, então, isso que eu queria chegar para finalizar. Então, eu realmente fui uma pessoa que no relacionamento amoroso, eu não tive sorte. O que aconteceu porque eu não tive sorte?
Talvez a fama, que eu acabei ficando muito famoso, e o preconceito do estilista, do homossexual, ou de ter a opção de ter ficado com a mãe, cuidando da família. Então isso daí me brecou. Ou de eu chegar nos lugares e ficar muito assediado pelas pessoas, por amizade, conhecimento, e tem gente que não gosta, e aquela época era mais difícil. Aí eu acabei ficando sozinho mesmo, sabe? Hoje você pode falar comigo com toda liberdade, ou eu aqui nesse podcast maravilhoso, com todo orgulho. Você tem alguém? Não, eu não tenho. Ah, você é promíscuo hoje? Não, eu não sou promíscuo. Você foi promíscuo? Sim, eu fui promíscuo, mas na hora certa. Mas eu passei por barreiras, não obtive e tive HIV, fiquei livre disso. E eu tenho plena consciência. Você cuidou também, eu me cuidei muito, passei por essa barreira, apesar que hoje as pessoas não morrem mais de HIV. Fiz a campanha do HIV também, lá na Casa Rosa esse ano. Acabou de fazer a campanha do Dia das Mães. Acabei de fazer o programa do Dia das Mães, essa campanha maravilhosa com a minha mãezinha de 89 anos. Então, a única coisa que me balanceou é isso, mas não é uma frustração. Mas não é uma condição que é daqui para frente. Hoje você está solteiro. Mas tem que contar. Aliás, né? Vou fazer o que você fez aí, né? Hoje, Marcelo Hortali está solteiro, viu, gente? Mas quem diz que você estará solteiro amanhã? Não sabemos. Umas pessoas falam assim, mas você tem 59 anos. É umas coisas. É etarismo. Aí é um outro preconceito, como a gente começou falando lá no começo do programa. Marcelo, você sabe que eu te amo. Eu também. Eu tenho primeiramente, orgulho de ser sua amiga. Eu tenho muito orgulho de ser sua amiga. Eu assisti a sua com o Arnaldo. Eu gostei muito de você com o Arnaldo. Mas a minha parte é de te admirar você... Não como amiga próxima minha. Mas nós somos vizinhos. Nós moramos 100 metros um do outro. Não como amiga próxima, ou de ficar alguma coisa de celular, ou de pedir um favor. Não, eu vejo você realmente como uma ícone do jornalismo, imbatível. E isso ninguém tira, nem se quiser. Muito obrigada. Eu tenho muito orgulho de... Vai virar uma rasgação de seda. Bichinhos da seda vão trabalhar aí, porque a gente vai precisar de seda. Não é, Lu, mas não é só eu que falo. Uma rasgação. São todos os jornalistas falam isso. E pessoas que têm... E que bom, Marcelo. Hoje, nós nos conhecemos adolescentezinhos, né? Hoje, tantos anos depois... 2 senhoras, vamos fazer essa piada, as 2 senhoras, e nós nos respeitamos, nos admiramos, né? Somos pessoas bem resolvidas, digamos assim. Esse dom que você tem, o meu é maravilhoso, mas o dom que você tem, essa maneira que você fala, a calma, é um posicionamento... É uma evolução. Muito obrigada. A comunicação, como a comunicação é tudo, né? E a sua palavra é comunicação e inteligência, juntou duas. Marcelo, obrigada pela entrevista, obrigada por ter vindo. Eu sei que hoje você tinha outros programas, interrompeu tudo para fazer esse comigo. O meu programa, imagina, era uma vitamina D. Tomar um solzinho. O que é uma vitamina D perto de uma cultura... Como Luciana Gomes. Lombardi, obrigada pela parceria mais uma vez. Furniel, muito obrigada. Muito obrigado. Carolina. De cara com a Luciana Gomes. Carol Zapinha, Cornélio Júnior, Márcio Paulo, muito obrigada pelo apoio sempre. Meus patrocinadores e você que me segue. E que segue Marcelo Hortali, assistam esse programa e passe também a se inscrever no canal do Pode Aplaudir, tá? A gente está nas redes sociais, mas a gente está aqui no YouTube. O YouTube é o lugar que é a casa do Pode Aplaudir. Então, o programa inteiro pode ser visto no YouTube a qualquer momento do dia, da noite, está à sua disposição. Obrigada por nos acompanhar. E a gente continua aqui, né? Porque o programa acaba e a gente continua falando, né, Marcelo? Porque se deixar, a gente fala até a noite hoje ainda, né? Mas hoje eu me abri mesmo, com vontade, porque hoje eu estou me sentindo totalmente com liberdade para poder contar os meus sentimentos. Marcelo Hortali, pode aplaudir. Não só Barretos, pode aplaudir.